Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Nesta aula nós iremos abordar o assunto marketing de serviços, mas eu tenho que fazer uma consideração muito importante para você ter realmente chances de pontuar neste assunto, para você ficar super competitivo. Você tem que assistir, claro, esta aula e mais duas videoaulas. Professor, quais são essas videoaulas? Primeira aula é a aula de conceito de marketing, muito importante. Às vezes não está no seu edital claramente com esse assunto, mas você tem que assistir, porque nesta aula eu trago para vocês um juízo de valor que você deve carregar durante todas as nossas aulas de marketing, que é assuntos referentes a marketing, esse juízo de valor, que isso vai ajudá-los nas aulas seguintes, né? Então vamos lá, aula conceito de marketing, muito importante. Esta aula, marketing de serviço, que a gente vai falar especificamente do serviço, e claro, o terceiro assunto, e o assunto mais importante, que a gente separou em uma outra aula, podia trazer nessa aula, mas eu resolvi separar um pouquinho, dada a importância do assunto, que são as características dos serviços, né? Professor, quais são as características do serviço? O serviço ele é imaterial, tá certo? Ele é variado, ele é consumido e ele é produzido e consumido ao mesmo tempo, ou seja, temos vários termos técnicos que vão caracterizar os serviços. Inclusive o seguinte, esta aula das características dos serviços, né, da imaterialidade, da intangibilidade, da variedade do serviço, é o assunto que é mais cobrado em concurso público. O professor Luiz é um cara muito sincero e eu digo isso para vocês. Bacana? Então vamos lá, recado está dado, essa consideração importante. Então vamos lá, meus queridos alunos, eu, professor Luiz e toda a nossa equipe aqui do LAC Concursos, nós fazemos de tudo para que vocês fechem a sua prova. Este assunto sozinho você não vai conseguir fixar o conteúdo, tá ok? Então vem comigo. Marketing de serviço. Professor, e aí, professor? Marketing de serviços, é claro, que é uma subespecialização do marketing que vai atuar em quem? Vai atuar onde? Nas organizações que prestam serviços, né? Inclusive, eu digo para vocês hoje que esse setor de serviços, não só no Brasil, mas o setor de serviços no mundo todo, é o que mais cresce, né? O que mais cresce. Por quê, professor? Porque as indústrias, as organizações estão cada vez mais informatizadas, robotizadas, né? Então, lá na produção está reduzindo os postos de trabalho. E essas pessoas, essa massa de pessoas terão que prestar cada vez mais serviços, dada a importância do assunto. Então, marketing de serviço, esse assunto é importante. Primeira coisa, primeiro ponto da aula, seguindo o meu roteiro pré-estabelecido, eu tenho que passar para vocês quais são as organizações que prestam serviços, né? Então vamos para o primeiro setor, o setor que mais emprega aí nesse ramo da atividade, é o setor governamental, né? Então o setor governamental presta serviços através dos tribunais, aqui eu incluo todos os tribunais, tribunais de justiça, tribunais do trabalho, enfim, todo o poder judiciário. O poder judiciário, o setor governamental, grande prestador de serviços, né? Agências de emprego, hospitais públicos, né? Agências de empréstimo, serviço militar, departamentos de polícia, bombeiros, correios, né? Órgãos legais, escolas, ou seja, todo o setor público é um grande prestador de serviços, né? Bacana, só para vocês terem uma ideia da dimensão desse setor de serviços, né? Setor de serviços, marketing de serviços, claro, né? Professor, tem mais? Sim, né? Temos aqui um outro segmento, aquelas entidades sem fins lucrativos, né? Assim, eu vou falar normalmente, né? Porque todas as entidades sem fins lucrativos que eu conheço são entidades que são prestadoras de serviços, né? Pode ter uma ou outra, mas eu desconheço, né? Então por isso que estou colocando que assim, na maioria esmagadora, elas são prestadoras de serviço. Quais são? Museus, associações de caridade, igrejas, faculdades, fundações e hospitais, né? E, finalmente, nós temos o setor produtivo, o setor de negócios, né? Que aí é um setor, é um segmento aí de negócio que mais cresce no mundo, é o setor de serviços, né? Por exemplo, companhias aéreas, bancos, né? Aqui bancos, né? Todos os bancos, Basa, Banestes, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco Nacional do Nordeste, né?
BRB, Banrisul, são todos, Banpará, né? São todos os bancos, né? São prestadores de serviços, e por isso que em todas as provas aí para o cargo de técnico bancário ou escriturário, eles cobram esse assunto, né? Hotéis, companhias de seguros, empresas, consultoria e entre outras. Ou seja, é bastante amplo, né? Além de já ser bastante amplo, nós temos o seguinte, cara, nós temos o quê? Olha só, preste atenção que eu vou falar para vocês, né? Esse setor é o setor que eu digo, sem medo de ser feliz, que mais cresce, inclusive com a criação de novos serviços. Ah, professor, por quê? Porque a sociedade está em constante evolução, nós temos hoje aí uma influência muito grande das redes sociais, da tecnologia, dos apps, dos smartphones, né? Opa, desculpa, gente, né? Então nós temos o quê? Uma criação muito grande do setor de serviço, né? Além desses setores tradicionais que nós já vimos, que são 3 setores, setor de negócios, setor filantrópico e o setor governamental, novos tipos vêm surgindo o tempo todo. Empresas de entregas, né? Aí, empresas de entregas, né? Nós temos aí, eu posso incluir esse cara aqui, é o Uber, né? Olha aí, o Uber, hoje muito importante na economia de muitas famílias, né? De empacotamento, de envelopamento, de passeio com animais e muito mais. Ou seja, né? As pessoas, a tendência hoje do mundo contemporâneo é a prestação de serviço. Então, as pessoas ficam encontrando formas de prestar serviço, tanto na formalidade como na informalidade. Bacana? Ok, pronto. Primeiro ponto superado, né? Apresentei para vocês, tá, o mercado de serviços. O mercado de serviço é bastante amplo, tá aí para vocês. E aí, professor, diante disso, nós vamos conceituar o marketing de serviço. Gente, muito fácil. Serviços. Então, você vai ter um marketing. O que o marketing vai fazer? Lembrem da primeira aula que eu passei para vocês, tá? Lá da chapelaria, né? Chapéu do indústria, né? Fábrica de chapéus do João, não é isso? Do seu João, né? Popularmente conhecida. Olha só, então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer toda aquela cadeia de valor na produção do serviço. É um conjunto de atividades que objetivam o planejamento, a implementação, o controle e o ajuste de programas destinados a obter e observar a demanda por produtos e serviços de forma adequada. Então tá aí para vocês, né? Professor, por que o marketing teve que ter uma especialização, uma especialidade chamada de marketing de serviço? Porque é o seguinte, gente, o serviço, ele é diferente, tá? O serviço tem características únicas, né? Então é o seguinte, quais são as características do serviço? Primeiro, ele é intangível. O que é intangível? Ele é imaterial, né? Professor, o que é algo material, né? É um comércio, por exemplo, essa televisão, este televisor, este notebook, né? A câmera, o microfone, são coisas o quê? Materiais, são coisas palpáveis, né? Então vão comercializar o que? Compra e venda o quê? Desses produtos, vão produzir e assim por diante. Bacana, fechou? 10, né? E o serviço não. O I, esse I aqui vem lá do grego, né? Significa não, né? Toda vez que você vê um izinho assim, significa não. Imateriais, não materiais. Por exemplo, eu estou ministrando uma aula. Essa aula que eu estou ministrando para vocês, ela não é material, mesmo sendo gravada, tudo, mas ela não é, né? Principalmente no presencial, é um serviço, estou prestando um serviço, então ela é imaterial, não tem matéria, né? Ou conhecido também como intangível, né? Outra característica dos serviços, né? Que eles são produzidos e consumidos simultaneamente, né? Ou seja, eles são instantâneos, né? Você produz e, ao mesmo tempo, você consome, né? O produto simultaneamente. Inclusive, papo reto para vocês, de todos esses assuntos aqui, este aqui é o assunto preferido de todas as bancas de concursos, FGV, Ciências Gran Rio, FCC, CESP, OCP, todas elas que cobram carreiras bancárias, gostam de cobrar este assunto, né? Tá? Então, o serviço, ao mesmo tempo que você presta o serviço, você produz o serviço, está sendo consumido por terceiro. Então, é prestação de serviço, né? Por exemplo, eu corto meu cabelo lá na barbearia lá do bispo, né? Há muitos anos, né? Então, o que acontece? Ao mesmo tempo
que está sendo produzido o serviço, está sendo consumido, você está recebendo o serviço, então é de forma simultânea, é um assunto muito importante, né? Outra característica, né? Olha só, pressupõe uma relação direta entre cliente, empresa, funcionário, né? Direta. Eu prestando o serviço diretamente para vocês, né? Ou seja, ele é bastante personalizado, né? Tem outra característica que é variável, né? Bastante variável, né? Eu estou ministrando essa aula de uma forma, pode vir um outro professor, outro colega, ministrar o mesmo assunto de forma diferente, né? Ou seja, eles são únicos à prestação de serviço, né? Bacana, né? Depende muito, eles são personalizados, né? E, finalmente, nós temos aqui, ó, a qualidade dos serviços não é passível de ser controlada, né? Ou seja, ele não é passivo de ser controlado, porque depende muito do prestador de serviço. Já o controle de qualidade de bens materiais, né, é bastante controlado, né? Já tem todos os parâmetros aí. Então, essas são as características. Gente, diante dessas características, né, é um assunto que, claro, que eu, professor Luiz Antônio, eu tenho aí que aprofundar mais esse assunto. A gente tem que estudar tópico a tópico. A nossa próxima aula, que inclusive já está no roteiro, já está preparada com vários exercícios, nós iremos passar para vocês uma a uma dessas características, ok? Essas características aqui, né? Então, primeiro, né? Via de regra, né? Eles são intangíveis, né? Ou imateriais. O serviço não é algo palpável, né? Algo que recebe um serviço, né? É inseparáveis. Quando você ouvir falar inseparáveis, eu já falei para vocês, o serviço ele é produzido e consumido de forma instantânea, né? Ok, variáveis, né? O que significa variáveis, né? Eu ministrando essa aula. O outro colega vai ministrar o mesmo assunto, mas de forma diferente. Então existe uma grande personalização e uma grande variedade na prestação de serviços, né? Porque há a execução dessas tarefas, né? E, finalmente, ele é um produto perecível, né? O que significa perecível? Significa dizer que não pode ser estocado, tá? Não pode ser estocado. Então, bacana, tá aí as características. Só para ilustrar o que eu acabei de falar para vocês, nós iremos fazer um exercício que vai cobrar uma dessas características aqui, tá? Esse exercício aqui é só como forma demonstrativa para a galera. Por quê? Porque na outra aula a gente vai trabalhar muitos assuntos em relação a isso. Então, vem comigo aqui, né? Exercício. Banco do Brasil, FCC 2013, cargo escriturário. O atendimento bancário pode ser classificado como tipo específico de serviço. Como tal, apresenta uma série de características que posicionam este produto nessa categoria. A característica que não pertence à categoria dos serviços é a AD. Então, nós já sabemos o que esse assunto, o que essa questão está cobrando. Isso aqui é uma questão de marketing de serviços, né? Prestador de serviços, e nós sabemos que o marketing de serviços ele vai atuar em cima dos serviços. Claro, e os serviços nós temos o quê? Algumas características. Ele quer o quê? Aquilo que não pertence a essas características. Vamos lá. Os serviços possuem a intangibilidade? Sim, são intangíveis, né? Intangíveis é a mesma coisa que imateriais, né? O que é imateriais? Ao contrário de imaterial, essa televisão aqui é um produto material, a prestação do serviço você não pode tocar nela, né? É o serviço, a informação. Quando eu ministro uma aula, qual que é o serviço que você recebe? É a informação que fica armazenada na sua cabecinha, você fica fixada lá para o dia da prova, né? Gente, um serviço pode ser estocável? Não. Por quê? Porque ele é perecível, né? Ele é perecível. Então está errado aqui, ó, estocabilidade. Então nós já encontramos o gabarito correto aqui, ó, letra B, né? Letra B é o gabarito correto, porque os serviços não podem ser estocáveis, né? Inseparabilidade, o que é isso? Eu já falei para a galera. Os serviços eles são produzidos e consumidos ao mesmo tempo, né? E olha só, gente, ó. Perecibilidade, eles são o quê? Perecíveis, né? Perecíveis é o oposto do que? Da estocabilidade. E heterogeneidade significa que ele é variável, né? Se aqui fosse homo, já estava o quê? Errado, né? Então aqui é heterogeneidade, significa dizer o seguinte, que eles têm vários tipos de prestação de serviço. O exemplo que eu dou é como a aula.
Bacana? Facinho. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica para você que acabou de assistir essa pequena aula aí, é um pequeno trecho dessa aula demonstrativa para o Banestes. Nós do Lá Concursos preparamos aí um curso top de linha, ponto a ponto edital, super atualizado e super competitivo, com esse nível de qualidade das aulas do professor que você acabou de assistir. Temos 3 professores para esse curso, para essa caminhada. O professor Sidney Martins, de língua portuguesa, um dos melhores professores de português do Brasil. O professor Jefferson Fiel, professor top de linha. E o professor Luiz Antônio, o responsável pelo Lá Concurso. Gente, olha só, quero fazer um chamamento para vocês. Nós do Lá Concurso estamos no ar há 9 anos e durante esse período de 2010 até a presente data, nós atendemos a todos os concursos de carreiras bancárias no Brasil, com milhares de pessoas aprovadas nesse período. Gente, papo reto, nós temos conhecimento, nós temos know-how, nosso curso tem projeto pedagógico diferenciado, pode ter certeza absoluta, se você vier matricular conosco, dê uma chance, você não vai se arrepender, tá certo? Então vem para o Lá Concursos, você pode continuar assistindo essa videoaula e o curso completaço, ponto a ponto, por apenas 10 parcelas aí, aliás, 10 parcelas aqui de R$30 é o seu investimento no Banestes 2018. Pode vir que você não vai se arrepender, inclusive nós temos uma cláusula de garantia para este curso online do LAC. Saiba mais, clica lá no chatzinho e conversa com nossos atendentes. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês aqui no LAC. Fui, tchau. Clique LAC.